Blog Deixa Comigo Macajuba, de volta com o quadro De Frente com Cristiano Silva. Hoje eu estou aqui com o jornalista Everildo Pedreira, ele que é um dos grandes âncora do jornal em Macajuba. Everildo, prazer tê-lo aqui no Deixa Comigo Macajuba. Hoje papo de colega para colega. O que te fez despertar interesse pelo jornalismo? Rapaz, boa tarde. Primeiro é um prazer falar com você. Você sabe que eu sou um dos seus admiradores. Para mim você é exemplo de vida e de superação. E eu sempre falo isso onde chego. O que me levou ao jornalismo é um fato curioso. Eu desde pequeno aqui em Macajuba, eu gostava de ler. E lia muito. Eu lia Sempre no Céu, lia Contínuo, lia revistas, muitas vezes tomadas emprestadas na mão da Dona Cecília ali, Cecília Isaías. E certa feita, por ter um parente fotógrafo, um dos melhores fotógrafos de Feira de Santana, Raimundo Moraes Pedreira, que era bancário de profissão, fotógrafo por vocação, ele me deu uma máquina fotográfica de presente, uma cápsula. E eu me encontrava ali em Salvador, com aquela máquina na mão, fotografando o centro histórico de Salvador, principalmente a ladeira da Montanha, a da ladeira da Conceição. E nisso ocorreu um crime. O cara atirou em outro. E eu estava no local certo, na hora certa. Aí fotografei com aquela máquina, umas 3 ou 4 fotos. Nisso, o famoso Moacir Alexandrino, que Deus te deu um bom lugar, que era repórter do Jornal da Bahia, me perguntou se eu não vendia as fotos. Se não, eu dou a foto e você me contrata como repórter de polícia. Imagine você. E aí eu comecei no jornalismo. Peguei uma credencial e fui para a delegacia de polícia, colher os dados. E me tornei jornalista daí. Passou, eu fui tomando gosto, fui convidado para editar a página política da Tribuna Popular, do meu querido e saudoso Alberto Oliveira, o homem que tirou 400 milhões na loteria naquela época. E daí fui editar também a página do jornal Situação. São 2 jornalismos antagônicos. Um eu usava o pseudônimo de Edas e o outro eu usava Everildo. É daí onde eu uso Edas Pedreira, para fazer a mesma notícia com fórmula diferente em ambos os jornais, já que era semanal. E fui desenvolvendo esse trabalho. Isso foi, eu ingressei no dia 20 de outubro, ou seja, 20/10 de 1966, na cidade de Feira de Santana. Eu estudava naquela época, estudava no colégio Santanópolis e fui pegando gosto e me encontro hoje no jornalismo, capengando como toda comunicação escrita, especialmente no interior da Bahia. Em 69, já um pouco amadurecido, fundei o Correio do Interior, na cidade de Itaberaba. Itaberaba, eu uso dizer que foi a minha primeira grande lição de vida. A decepção e a fama. A decepção porque eu fiz uma matéria, que eu tenho uma coluna até hoje, Fatos e Rumores, que foi criada pelo saudoso jornalista Sebastião, o Tamar Sebastião, da cabeceira do Rio Passé, e comparei o prefeito da cidade de Ibiquera com o presidente da República, já que esse indivíduo viajava demais e não dava assistência ao município. O prefeito era o senhor Miguel Gomes de Abreu, cidadão que está vivo até hoje. E fui preso por causa disso, acusado de subversivo, de ser comunista e de pregar
o movimento contra as forças dominantes da época. Na época era ditadura, no caso. Militar. Fui preso, fiquei lá 72 horas na cadeia pública, junto com marginais de alta periculosidade. Foi que o sargento Carlos Gomes, que tomava conta da cadeia, onde hoje parece-me que lá em Itaberaba essa cadeia é uma biblioteca, disse: não, esse rapaz não pode ficar aqui no meio de ladrão. E aí mandamos uma série de telegramas, não existia o zap, não existia nada. O telefone era aquele: corrote, alô, liga aí para tal lugar. E envolvemos até o ministro da Justiça na época, o homem da mordaça, Falcão, para apurar esse fato. E veio a ordem expressa de eu descer para o 35º Batalhão de Infantaria em Feira de Santana, onde seria interrogado pelo Exército. E aí, Dr. José Amando Salles Mascarenhas, de saudosa memória, tinha impetrado um mandado de segurança. O Dr. Zé Mário, que era juiz em Itaberaba, estava de fora, de licença, de férias. Dr. Rui Guimarães, aqui de Rui Barbosa, estava respondendo. E quando chegamos com remédio jurídico, simplesmente um sargento da polícia, que era delegado em Itaberaba, rasgou habeas corpus e disse que eu ia de qualquer maneira. E eu disse que da cadeia não saía de madrugada porque podia ser assassinado na estrada e dizer que eu tentava fugir. Fui no outro dia parado pelo Exército e nada encontraram, não tinha nada. Simplesmente tomei uns 3 ou 4 chalavacos pelo pescoço e fui embora. E aí foi a perseguição. Foi a perseguição, eu comecei, uma particularidade, foi muito interessante. Eu estava fazendo a edição do jornal. Infelizmente, toda essa história, ela foi destruída num incêndio na nossa redação na cidade de Ribeira do Pombal. Quando um falso advogado, o doutor Allan Kardec, que eu conheci no hotel de Senhor Araújo, na cidade de Onápolis, hoje cidade de Onápolis, na época povoado, o maior do mundo, chegou na redação da Folha de Nanuque e disse: Everildo, caia fora, que a polícia de Itaberaba, na Bahia, está aqui atrás de você. Aí eu te pergunto, o que faria um delegado, o que fazia um delegado de polícia da cidade de Itaberaba, no norte de Minas Gerais, 1000 quilômetros de distância, atrás de um jornalista? Aí eu saí de lá numa rural velha que tinha, que comprei aqui na Mundial Rimo de Rui Barbosa, para a Feira de Santana, distribuí o jornal. E a particularidade que eu queria dizer, que foi justamente no dia da morte de Cosme Farias. O jornal estampava em manchete: morre Cosme Farias, o advogado dos pobres. E esta é uma das poucas histórias que eu estou contando para você hoje e relembrando. Mas eu tenho certeza que você vai me perguntar o porquê Macaju. Eu tenho certeza disso. Então vou deixar que você formule a próxima pergunta, senão vou falar demais. E o repórter aqui é você, não sou eu. Ok, você conversando com o Everildo, do jornal Tribuna da Chapada, contando a sua história. A internet, às vezes o pessoal tem uma certa preguiça de ver vídeo grande, mas vamos lá, sua história é bonita e vamos prosseguir. Everildo, como você se vê no jornalismo completando 40 anos de história? Você esteve na Câmara, falou, teve a oportunidade de falar um pouquinho dos seus 40 anos no jornalismo. Como você se vê hoje no jornalismo completando aí 40 anos de história? Veja bem, eu vou fazer uma correção. 40 anos da Tribuna da Chapada. Da Tribuna da Chapada. Que 66 para 2018... você vai encontrar o quê? 1966 são 2, 5, nada. São 52 anos de profissão. De profissão. 52 anos.
patenteada, legalizada, etc. Mas eu me vejo como um verdadeiro aprendiz. A cada dia que passa, eu aprendo mais, eu busco aprender mais. Então, ao fundar a Tribuna da Chapada, juntamente, eu sempre ressalto isso com o companheiro José Eduardo, na cidade de Ceabra, o ato de ler, Cristiano, era privilégio de meia dúzia de afortunados, de filhos de papais que foram estudar em Salvador. A cidade não lia. É uma pena que esteja lá em casa para te mostrar a primeira edição do jornal num quadro. Então, era uma vila Ceabra, mas já despertava pela sua importância geográfica, por ser coração da Bahia. Então a Tribuna da Chapada, ela desbravou a região. A gente circulava de Ceabra até Ibirapuã, no extremo sul do estado, com Geraldo do Rosário Chácara, Isaac Santos em Damaraju, Benedito em Formosa do Rio Preto, Eloy em Santa Rita, Sabino Dourado em Irecê, em Barreiras e tantos outros nomes, Zé Sampaio, que ajudaram a fomentar a Tribuna da Chapada. E quando eu me elegi vereador em 82, eu não pude ficar em Ceabra. E foi uma das maiores bobagens da minha vida. Eu transferi a sede do jornal para Rui Barbosa, para poder dar uma melhor assistência a Macajuba. Paguei para ser vereador em Macajuba. Eu paguei para ser vereador em Macajuba. Eu paguei para ser vereador de Macajuba. E paguei um preço caro. Desavenças dentro de casas e tantos outros problemas. O prefeito da época andou fechando as escolas municipais. Eu no arrobo da juventude, ao lado do Zé Filho, de Silvestre, de Antônio Júnior, custeamos as escolas, pagamos as professoras, competindo com a prefeitura. Imagine que visionalismo, ganhando R$36 por mês. Cruzeiro? Reais. Era reais. Ou era cruzeiro, não me lembro. Eu acho que 82 já era cruzeiro, e era real. E aí, eu comecei a desenvolver a Tribuna da Chapada, mas eu sou um cara que diria como assim, rapaz, explosivo não, intransigente não cairia bem o adjetivo. Eu sou muito, tá falhando o vocabulário, mas eu vou chegar. Eu sou muito persistente nas coisas e também sou muito, queria que você me colaborasse comigo, aquele cara explosivo demais, intempestivo demais às vezes, que quer as coisas certas e termina... Exigente. Exato. E briguei com aquele que seria meu maior amigo, Rui Barbosa, e responsável pela minha vinda para Rui Barbosa. Manuel Antônio Jansen da Silva Melo, dono da nossa querida rádio RBFM. Por causa de uma bobagem. E aí comecei. Falta tantos dias para o senhor Mané deixar a prefeitura. E escrevi uma série de artigos. Nessa época eu escrevia bem, hoje não, que eu estou capengando. Mas eu contei um paralelo de Rui para Rui, onde só existia planos e mais planos nas altas caladas da noite. E assim sucessivamente. Mas ao vir para Macajuba, eu busquei dar a minha parcela de contribuição à minha terra, divulgando Macajuba, entendeu? Divulgando Macajuba. Pô, eu só faço isso pela cidade dos outros, gratuitamente. Por que não fazer por Macajuba? E aí, eu gosto de Macajuba. Gosto tanto de Macajuba que todos os meus 9 filhos foram registrados na comarca de Macajuba.
Um nasceu em Santa Luzia, outro nasceu aqui nessa rua Frederico Costa, mas não tem nenhum daqui, exceto os dois mais jovens. Os demais é de Feira de Santana, de Valença. Eu gosto de Macajuba, então, adoro isso aqui. Isso aqui é uma cidade de dormitório. E costumo dizer, bonitinha, mas ordinária. Não tem uma cidade mais bonita do que Macajuba, mas também mais ordinária do que Macajuba. Macajuba não te oferece possibilidade de sobrevida de nada. Você tem que se virar a torta e a direito. Eu estou escrevendo aqui está. Macajuba de ontem e de hoje. Memórias fotográficas de Macajuba. Aqui está a história de Macajuba, pronta para ir para o pré. Do primeiro ao último dirigente de Macajuba. Do primeiro ao último dirigente. Está aqui. Tudo de Macajuba está aqui. Quem foi prefeito de Macajuba, faltando, evidentemente, algumas pinceladas. Eu não estou escrevendo a história de Macajuba. Eu estou dando a minha parcela de contribuição para que alguém possa vir mais tarde e complementar a verdadeira história de Macajuba. Que Macajuba é uma cidade sem história e sem memória. Essa juventude de hoje, você pergunta alguma coisa de Macajuba, se não tiver no blog, deixa comigo Macajuba, ninguém lê, ninguém sabe de nada. Essa é a realidade. A gente divulgou no último dia 2 a história de Macajuba, que muita gente não sabia, né? No último dia 2 que Macajuba completou aí 112 anos. Continuando o bate-papo aqui com o Everildo. Everildo, quais são as maiores dificuldades do jornalismo em Macajuba? Isso aqui eu sei um pouquinho mais, queria que o senhor contasse para os internautas. O senhor já falou um pouquinho, né, de Macajuba, você já falou um pouquinho aí de Macajuba, né? As dificuldades encontradas em Macajuba, você vem, primeiro, uma vertente difícil de ser digerida ou falar sobre isso. Nós não temos um comércio, temos um comércio incipiente. A publicidade aqui é praticamente zero. Ninguém melhor do que você para saber disso. Se você não conta com o apoio do poder público municipal, você não vai para lugar nenhum. Por outro lado, o poder público municipal parece que também não é chegado a divulgações. E depois, com o advento da internet e de tudo quanto é lugar, nascer blogs e jornalismo impresso, você capenga. Que uma edição de jornal dessa nossa, 2.000 jornais, custa R$ 9.980. Aí você tem 330 de faturamento. Difícil. Você não tem recurso financeiro para fazer isso, mas você tem que manter a periodicidade do jornal. E como é que você mantém a periodicidade do jornal? Você mantém a periodicidade do jornal na raça e, acima de tudo, isso aqui, Código de Ética do Jornalista. Isso aqui é uma edição de legislação profissional, editado pelo SINJORGA, Sindicato de Jornalismo Profissional do Estado da Bahia. Então tudo que rege a gente está aqui dentro. Se você for seguir à risca o Código da Ética do Jornalismo, você chega à conclusão que você não vai para lugar nenhum. Agora, se você falar, fulano é isso, é uma maravilha, fulano é isso, é uma maravilha. Isso do poder público, na iniciativa privada, em todos os setores. Ou melhor, ou se vive atrelado ao cacique, ou você tem que dar adeus ao município. Ou então você pode sucumbir economicamente, moralmente, financeiramente, por todos
as vertentes que poderão surgir. Eu trouxe minha primeira mulher para ser professora aqui em Macajuba, Sônia Freitas Cordeiro Pedreira. Lecionou no antigo colégio da Senec. E aqui ela permaneceu por muito tempo. Eu busquei e busco divulgar Macajuba. Então, espero que alguém que me sucedeu, já estou chegando aos 70. Eu não tenho mais a idade do Max, seu cinegrafista, com 23 anos de idade, para não dizer 24, e aquele vigor da juventude. Quando eu tinha o vigor da juventude, eu entrava em um carro 5 horas da manhã, parava no outro dia 5 horas da manhã, rodando no chão. Hoje eu estou preguiçoso para escrever, preguiçoso para dirigir e preguiçoso até para ganhar dinheiro. Mais alguma pergunta? Tem aqui, nós somos breve, né, Max, que estamos fazendo aqui. Mas tem algumas perguntas. Tem algumas perguntas aqui. Everildo, quais foram os principais processos que o âncora do jornal Tribuna da Chapada recebeu e se esses processos lhe intimidaram de alguma forma? Não, ao contrário. O principal dele foi na cidade de Itaberaba, foi esse processo acusado de subversivo. O segundo foi em Feira de Santana, quando eu divulguei a história da galinha. Então o cidadão dormiu de touca, roubaram as galinhas. Eu fiz uma brincadeira, dormiu de touca e levaram o galo cantador. Ele achou que eu fui, que eu atingi na sua honra. Eu não sabia que galo é chifre. Não é, galo é galo, chifre é touro. Mas ele disse na delegacia de polícia que tinha dormido de touca e que levaram as galinhas poedeiras dele e o galo cantador do terreiro. Então tem um processo lá que rodou, isso aí não deu em nada. O segundo foi quando atiraram o Giovanni, Cobrinha, o soldado Cobrinha foi atingido na rua Luiz Rezende, que mais tarde eu morei lá. E eu andei dando, peguei o revólver do... Isso em feira? Em feira, peguei o revólver do soldado e detonei o cara. Agora o soldado só tinha 2 balas. Uma mastigou e a outra voou por cima. Eu nunca tinha atirado na minha vida, para minha felicidade. E aí fui acusado de ter tentado matar ele. Ele tentou matar o soldado. Para minha sorte, o soldado não morreu. São esses pequenos processos. Agora, como jornalista mesmo, para responder pepino, é quando você tenta brigar, como eu briguei, com os poderosos, e aí o jornal me demitiu, que era o Jornal da Bahia, porque não aceitava que eu criticasse os Barretos de Araújo, até então donos da Bahia, que é dono daquela fábrica de chocolate, etc e tal, com um emprego escravo naquela época. Eu descobri o seu Raimundo Silva Lima, de 59 anos, ganhando 2,20 por mês, trabalhando 24 horas. Dormia e se alimentava no escritório. Então, essas coisas aí que me deixam... está no meu livro de memórias, que eu vou lançar brevemente, você vai dar risada com isso. Porque tem muita coisa, para a gente falar é uma noite e um dia. Realmente, grande história, grande jornalista, Everildo Pedreira. Realmente a imprensa tem que fazer esse papel de fiscalizar esses absurdos que você acabou de citar aqui, que é a questão do escravo, do trabalho escravo. Última pergunta para Everildo. Everildo, como foi Everildo Pedreira na política? Rapaz, um visionário como sou até hoje, né? Um visionário. Ao me eleger vivo, ao assumir o mandato de vereador em 72 na cidade de Itaberaba pelo MDB, eu achei que deveria fundar o MDB de Macajuba. E aí renunciei o mandato e em 76 fundei o MDB de Macajuba. E em 76
disse: chega, não se pode ter mais candidato único em Macajuba, concorrer à eleição para prefeito. Em 78, visando o emprego de deputado, estou falando emprego de deputado, que deputado e nada é a mesma coisa, tentei esse emprego e não consegui. Em 82 me elegi vereador, paguei para ser vereador. E aí em 88, final do mandato, tentei novamente o emprego de deputado e não consegui. Bom, e aí eu acho que eu devo uma explicação ao público de Macajuba, ao sair candidato com Edilson, meu amigo, irmão, companheiro, cidadão digno, cidadão de bem, pagando um favor que eu devia ao pai de Edilson, aquele que me elegeu vereador em Itaberaba, pastor Miguel. Então eu acho o seguinte, que as amizades você constitui ao longo da vida, boas e ruins. As ruins você joga de escanteio, as boas você as mantém. Então eu queria lhe agradecer, inclusive, que acho que esta é a primeira vez que eu falo ao povo de Macajuba. E, se possível, você poderia até me mandar uma cópia para que eu também possa produzir aqui na página do jornal e publicar na íntegra, antes da sua edição, com todos esses tropeços no vocabulário, de português e tudo, porque eu sempre fui e serei autêntico, acima de tudo, autêntico. Eu caio ou subo com você, se eu disser que sou seu amigo. Este é o Everildo Pedreira, filho de Dona Laudelina e de Manuel de Souza Pedreira, nascido no Tomba. Moro na mesma casa onde nasci, no mesmo quarto, só não é na mesma cama que Juvenal não consertou e deu compromisso na cama antiga. Ok. Obrigado. Eu quero agradecer ao nosso amigo Everildo. Deixa a mensagem para os nossos internautas. Obrigado por estar falando aí dos seus 40 anos do Jornal Tribuna da Chapada. A mensagem que eu deixo é o seguinte. Primeiro, essa mensagem é para você. Que você continue persistente e com seu ideal. Continue sonhador, porque o homem que não sonha não tem futuro e é um peso morto para a sociedade. Continue sonhador e continue fazendo aquilo que você quer, sem se curvar diante dos poderosos e nem temer aqueles que os ameaçam. Porque acima do poder socioeconômico está aqueles lá de cima que a tudo vê e a tudo anota e a tudo faz. Muito obrigado pelas... Esse foi mais um quadro de Frente com Cristiano Silva. Desta vez conversamos com Everildo Pedreira, jornalista, com imagem de Max Ribeiro. Esse foi um quadro de Frente com Cristiano.